Eu quero hoje compartilhar uma palavra com os irmãos. Essa palavra está relacionada com um dos milagres de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra, esta palavra está relacionada com um dos milagres de Jesus. Nós ainda não vamos ler esse texto aí não. Daqui um pouquinho nós vamos ler Marcos 8, 22 a 26. Antes de lermos isso aí, eu quero só trazer algumas informações que eu julgo importante para os irmãos. Vejam bem, a Bíblia Sagrada, os Evangelhos mais especificamente, eles registram ao menos 35 milagres operados por Jesus durante o seu ministério. Desses 35 milagres, cerca de 35 milagres que foram operados por Jesus durante o seu ministério, eles foram operados em áreas diferentes. Jesus, por meio dos milagres que ele operou, ele estava demonstrando o seu poder, ele estava demonstrando a sua autoridade sobre tudo e sobre todos. Por exemplo, Jesus operou muitos milagres de curas, não é? Curas de cegos, cura de surdos, cura de paralíticos, cura de leprosos, curas de diferentes enfermidades. Quando Jesus operava esse tipo de milagre, Jesus estava demonstrando que ele tinha autoridade sobre as enfermidades. Qualquer que fosse a enfermidade, Jesus tinha autoridade sobre ela e ele tinha poder sobre as enfermidades. E se Jesus dissesse, estendesse a mão ou dissesse uma palavra, porque bastava uma palavra, Jesus, ele operava um milagre. Mas, além de milagres de curas, Jesus, por exemplo, operou milagres, demonstrando o seu poder sobre a natureza, como por exemplo, quando Jesus andou sobre as águas, ele estava dizendo que ele era maior do que a natureza, que ele tinha poder sobre a natureza. Quando, por exemplo, Jesus ele acalma a tempestade, quando os discípulos à noite enfrentavam aquela fúria em alto mar, vendaval, o barco quase ia a pique e tudo, e Jesus simplesmente chega e diz: mar, aquieta-te, o vento, aquieta-te, acalma-te. Vento e mar obedeceram Jesus, isto porque Jesus tem também poder sobre a natureza. O vento obedece Jesus, o mar obedece Jesus, a terra, os montes, tudo que há nesse mundo tem que obedecer à voz de Jesus. Então, quando Jesus ele realizava esse tipo de milagre, ele estava demonstrando o seu poder sobre a natureza. Jesus, em outros milagres, Jesus ressuscitava mortos, como por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, não é? 3 pessoas que foram ressuscitadas por Jesus. Quando Jesus assim o fez, Jesus estava demonstrando que ele tinha também poder sobre a morte não tinha mais poder que Jesus. Jesus, ele operou também milagres, demonstrando a sua autoridade, né? O seu poder sobre os demônios. Quando, por exemplo, Jesus liberta aquele jovem gadareno, né? Ele atravessou o mar da Galileia, foi lá para o outro lado de Gadara e encontrou um jovem ali que era um pária da sociedade, a família já tinha abandonado, ninguém mais queria aquele jovem ali. Jesus chega e ele expulsa aquela legião de demônios que tinha possuído aquele jovem ali em Gadara. Então Jesus estava demonstrando o seu poder sobre os demônios. Na verdade, Jesus também realizou milagres para demonstrar o seu poder de provisão, né? Quando Jesus multiplica os pães, né? Ele está demonstrando o seu poder de provisão. Quando Jesus transforma a água em vinho, Jesus está demonstrando o seu poder de
provisão. Quando Jesus orienta os discípulos a que lançassem a rede para o outro lado do barco, e naquela atitude eles conseguem pescar cerca de 153 grandes peixes, Jesus também estava demonstrando o seu poder de provisão. A verdade é que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra nada tem mais poder do que Jesus. Ele tem todo o poder. A Bíblia diz, ele próprio disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Agora, das cerca de 35 maravilhas que Jesus realizou, milagres que Jesus realizou, muitos foram de curas de cegos. Jesus curou muitos cegos, né? A Bíblia registra ao menos, não tem a quantidade exata, mas Jesus, ele curou ao menos 7 cegos de forma individual, e Jesus curou também muitos cegos de forma coletiva. Muitos foram os cegos que foram curados por Jesus, de formas que a Bíblia registra então a cura de 5 cegos que receberam um milagre da cura através de Jesus. E tinha aqueles momentos que Jesus, que a Bíblia fala que Jesus curou muitos cegos, muitos paralíticos, muitos coxos. Ali tem muitos, fala muitos, mas não fala a quantidade. Então a verdade é que Jesus curou uma infinidade muito grande de cegos. Agora, me chama a atenção, e é sobre isso que nós vamos falar agora, e aí eu peço para botar o texto na tela. Me chama a atenção a cura desse cego de Betsaida. É sobre ele que nós vamos pregar hoje, porque nesse texto nós temos muito a aprender nesta noite. O cego de Betsaida, de todos os milagres, ou de todas as curas de cegos que Jesus realizou, essa foi a mais incomum. Essa foi a que foi o método, né? Foi o mais assim estranho, né? Foi o mais esquisito, mas os irmãos vão entender. De todos as curas de cegos que Jesus realizou e ficou registrado, esse foi o mais estranho, mas os irmãos vão entender o porquê da estranheza. Vamos ver o que diz o texto. Está escrito ali, mas hoje, agora à noite, minha vista está embaçada, eu não consigo ler. Se botar o óculos fica pior, porque esse é só para perto. Eu vou ler aqui com os irmãos. Marcos capítulo 8, versículo 22. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele, Jesus, pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então, cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? Ao que o homem lhe respondeu. O homem olhou e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Versículo 25. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Só até aí, amém. Acredito que você acompanhou a leitura. A leitura por si só, ela é explicativa, não exige muito para você compreender o que está escrito nesse texto. A cura do cego de Betsaida é um dos milagres de Jesus descrito nos evangelhos, ou descrito apenas no evangelho de Marcos, no capítulo 8. Esse episódio é o único nos evangelhos. Ele carrega lições espirituais profundas
especialmente relacionadas à fé, ao processo de revelação espiritual e à maneira como Deus opera na vida humana. O texto, e aí eu gostaria que me ajudasse deixando projetado, na medida que eu fosse falando, que eu queria falar de forma expositiva, versículo por versículo nessa noite. O versículo número 1 do capítulo de número 8, que vai ser projetado agora, ele diz que... Não consigo ler, vou ter que abrir minha Bíblia aqui. Ele diz que pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão, como eles não tinham... Outro texto que ali, irmãos, deixa eu ler aqui, porque lá está difícil, me perdoem. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para... Esse não é o versículo 1, gente, me ajudem. É o versículo 22, é o primeiro do texto que eu li. Perdão, eu induzi você ao erro. Isto. O texto que nós lemos, Marcos 8, 22, nos diz assim: Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Primeira coisa, Jesus chegou no povoado. Jesus chegou em Betsaida. Betsaida, esse povoado, ele era um pequeno vilarejo de pescadores que situava-se ao norte do mar da Galileia. Nesse vilarejo moravam, só a título de curiosidade, 3 dos discípulos de Jesus: Filipe, André e Pedro. A Bíblia diz que esses discípulos, quando foram chamados por Jesus, a Bíblia afirma em João 1,44, que eles residiam nessa vila de pescadores. Tanto é que quando Jesus encontra com André e com Pedro e os chama para segui-lo, diz a Bíblia que eles imediatamente largam as redes, largam os barcos e começam a seguir a Jesus. Então Betsaida era a cidade de Pedro, era a cidade de André, era também a cidade de Filipe, conforme João 1,44. E esse pequeno vilarejo, Jesus passou por ali algumas vezes, e sempre que Jesus passava em algum lugar, era com propósito. Jesus não saía andando sem sentido, sem direção, sem ter o que fazer, não. Todas as vezes que Jesus ia a um determinado lugar, Jesus ia com um propósito. Tinha algo para acontecer onde Jesus chegava. O texto nos diz que Jesus e os discípulos chegaram no povoado de Betsaida. Quando Jesus vai ali nessa ocasião, ele vai para ter um encontro com um homem que precisava de um milagre. Jesus, quando ele chega, as coisas acontecem. Jesus, quando chega, milagres acontecem. Quando Jesus chega, irmãos, o lugar tem que mudar, a coisa tem que mudar, a situação tem que mudar. Não tem como Jesus chegar e tudo continuar do mesmo jeito, porque não faria sentido. Então Jesus chega ali naquele vilarejo, naquele povoado chamado Betsaida, e quando Jesus chega ali, Jesus chega com um propósito. Jesus chega porque Jesus sabia que tinha ali um homem que precisava de um milagre. E não preciso me esforçar muito para dizer para você que Jesus já chegou aqui hoje nesta noite. Quando eu cheguei, ele chegou. Quando o pastor chegou, ele chegou. Quando você chegou, ele chegou. E ele está aqui, e não está sem motivo algum. Ele está aqui porque ele sabe que nesta noite, aqui neste lugar, há pessoas que precisam de uma resposta. Jesus está aqui porque ele sabe que tem pessoas que precisam de um milagre. Ele está aqui nesta noite. Quem sabe hoje não é um dia de você receber o seu milagre? Você crê nisso? No dia 1º de agosto de 2006 eu fui para a igreja. Para mim era como que se fosse um dia como outro qualquer. Naquele mês de agosto de 2006 eu sofria terrivelmente com uma enfermidade. Eu estava cometido de doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal que não me deixava comer. Eu tomava 32 comprimidos diários todos os dias. Segundo a prescrição médica, era
para o resto da vida. Eu tinha perdido naquele tempo muito peso, pastor, porque eu não conseguia me alimentar. E eu fui para a igreja, irmãos. Eu fui para a casa do Senhor, como antes costumava fazer, né? O texto lá de Daniel 6:10. A Bíblia diz que quando Daniel soube que a escritura estava lavrada, que se ele não se curvasse lá, que ele ia ser lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que ele foi para a casa dele, né? E ele se colocou de joelho como antes costumava fazer, e o milagre aconteceu. Aquele dia eu fui para a igreja, pastor André, como costumava fazer, com dor, sem dor, com problema, sem problema, com dinheiro, sem dinheiro, na crise, fora da crise. Isso não me afastava da igreja, porque eu sei que igreja é lugar de bênção, eu sei que igreja é também lugar de milagres. E eu fui naquele 1º de agosto de 2006, pensando que seria mais um culto normal. Mas naquele dia, Jesus tinha marcado o encontro comigo, pastor. Talvez você está aqui hoje, simplesmente, pelo costume de vir à igreja todos os domingos à noite. Mas não, você veio aqui, Jesus está aqui. E hoje pode ser o dia do milagre na sua vida. Naquele dia eu estava lá, e o pregador falando. Quando Deus usa o pregador e fala comigo: filho, hoje eu boto fim no seu sofrimento. Hoje acaba as suas dores. A partir de hoje não tem mais medicação, não tem restrição alimentar, seu peso volta ao normal. Aquele dia eu recebi a cura ao vivo e a cores, para todo mundo ver diante da multidão. Mas eu estava na igreja. Muitas pessoas, diante da crise, diante dos problemas, diante da dificuldade, a primeira coisa que faz é parar de ir na igreja, pastor. A primeira coisa que faz é deixar Jesus de lado. Meu irmão, quanto mais nós estivermos na presença do Senhor, maior a probabilidade de nós recebermos os milagres que nós tanto esperamos. Longe de Jesus, nós não seremos abençoados tanto quanto se estivermos aos pés dele. Portanto, hoje você está aqui, Jesus está aqui, e hoje pode ser o dia do seu milagre. Jesus chega naquela aldeia, Jesus chega naquele pequeno vilarejo, e só o fato de Jesus chegar, alguma coisa a gente já sabia que iria acontecer. Toda vez que você lê a Bíblia e você vê que Jesus chegou, ou que Jesus está presente, você pode ler o contexto, que algo novo, algo diferente acontecerá naquela chegada de Jesus. Então Jesus chega nesse pequeno vilarejo, nesse povoado de Betsaida, e ali acontecem algumas coisas extraordinárias, que nos chamam bastante atenção e nos traz muitas lições. Olha o que diz em seguinte: Jesus chega, algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Veja bem, preste atenção na construção do texto. Algumas pessoas levaram o cego até Jesus. O cego não foi até Jesus por si só. Não foi o cego que tomou a iniciativa de ir até Jesus. Algumas pessoas o levaram até Jesus. O que isso nos ensina, meus irmãos? Isso nos ensina que existem pessoas que jamais virão até Jesus se não for conduzida por alguém. Tem pessoas que correrão para vir ao altar, para vir a Jesus, mas tem outros que, se não forem conduzidas, nunca chegarão a Jesus. E o que nós aprendemos aqui é que eu e você podemos e devemos ser esse agente de bênção na vida de alguém. Quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Quantas pessoas você já levou até Jesus? Quantas pessoas você já convidou para vir à igreja? Note que essas pessoas levaram aquele cego até Jesus. Quantas pessoas poderiam vir à igreja trazidas por mim e trazidas por você? Reflita. Tem pessoas que moram do seu lado. Aqueles que moram em prédios, em condomínios, moram porta com porta. Questão de 1 metro, a porta de um para a porta do outro. Mas às vezes não sabe nem o nome do vizinho em frente. Nunca convidou
para vir ser abençoado aqui, num congresso, numa conferência, numa palestra para casais. Às vezes você até sabe que o casal está em crise. Vai ter um evento de casais, vai ter um homem de Deus falando sobre família. Você pega a sua família, você vem para a igreja, mas você deixa o outro sofrendo ali com a sua família, e você não é capaz de trazer essa pessoa até Jesus. Queridos, vamos refletir nisso? E vamos ver se a gente consegue mudar. Porque Jesus conta comigo e conta com você. A Bíblia diz em Mateus que o evangelho do reino será pregado a todas as gentes e então virá o fim. Mas Deus conta com a gente. Ide, pregai o evangelho. Ide, fazei discípulos. Ide, batizai-os. Jesus conta com você. Você pode ser o agente de transformação de vida de muitas pessoas. Você lembra daquela serva anônima, que estava na casa de Naamã? Naamã o leproso, general da Síria. Era um general, ocupava um cargo de alta relevância no seu país, mas ele era leproso. Mas tinha uma serva que havia sido levada escrava e estava na casa dele. E ela disse para sua senhora: se o meu senhor fosse em busca de um profeta, um homem de Deus que eu conheço, ele seria curado dessa lepra. Aquela menina, ela foi o agente de Deus para a cura daquele homem. Ela foi o agente de Deus para a transformação de vida daquele homem. Você tem sido transformação, ou tem sido agente de Deus para transformar a vida de alguém? Você tem sido agente de Deus para falar de Jesus para alguém? Você tem sido agente de Deus para abençoar vidas? Ou você é aquele crente egoísta que não está nem aí para ninguém? Você já pegou a sua bênção, agora é você e Deus, e você não está nem aí para ninguém. Reflita nisso. Nesse texto, nós vemos que Jesus chega naquele vilarejo, e quando Jesus chega, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Outra lição que nós aprendemos aqui, irmãos: aquele cego, ele estava cercado de pessoas, pastores, que o aproximava de Jesus. Você sabia que tem amizades que a gente tem que nos aproxima de Deus? Mas existem amizades que às vezes a gente tem que nos faz distanciar de Deus. Esse cego, que legal, tinha pessoas que fazia com que aquele cego pudesse estar mais perto de Jesus. Nós precisamos de rever às vezes o ciclo de amizades que nós possuímos, porque tem pessoas que não nos levam para perto de Jesus, tem pessoas que só faz nos afastar de Jesus, e a gente tem que rever às vezes as pessoas com as quais nós estamos convivendo no dia a dia. Veja que essas pessoas que trouxeram esse cego até Jesus, não só o trouxeram até Jesus, mas elas intercederam a Jesus em favor do cego. Olha que coisa extraordinária. As pessoas que cercavam esse cego eram pessoas que conectavam ele a Jesus. Mas não só isso, orava por ele, intercedia por ele e pedia: Jesus, cura esse homem precisa do milagre. Você precisa de estar cercado de pessoas que te conectam com Jesus e não que te desconecta com Jesus. Tem amizades que você tem que se separar delas. Você precisa de estar cercado de pessoas que quando você estiver fraco, ele está orando por você. Quando você estiver sem força, ele está jejuando por você. Quando você estiver sem força, ele vai te convidar a levar para a igreja. O dia que você estiver cansado, ele vai lá na sua casa, vai orar com você, ele vai pegar você, ele vai levar você para a igreja. Você precisa de ter pessoas como esse cego, que te leva até Jesus, mas não que te afastam de Jesus. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Amém? Esses homens, essas pessoas, elas trouxeram esse cego até Jesus, mas não só isso, elas rogaram. Noutra versão, elas rogaram.
Na outra versão, elas intercederam. Aqui está dizendo, elas pediram. Elas então trouxeram esse homem e falaram: Jesus, esse homem precisa de um milagre. E aí, o versículo seguinte, o 23, vai dizer assim: quando Jesus recebeu aquele cego, trazido por aquelas pessoas, Jesus vai pegar esse cego pela mão e vai levá-lo para fora da aldeia, vai levá-lo para fora do vilarejo. E Jesus, então, vai iniciar o processo de milagre. Note que, quando Jesus recebe aquele cego, Jesus o segura pela mão e o conduz para fora da cidade. Isso tem um porquê. Jesus tira aquele homem para fora da cidade, porque aquela cidade era uma cidade completamente incrédula. Aquela cidade de Betsaida, aquele vilarejo de Betsaida, as pessoas eram incrédulas. Jesus fazia milagres ali, mas elas não acreditavam nos milagres. Elas murmuravam, elas criticavam. E aquela cidade era uma cidade terrível. Se você ler Mateus capítulo 11, versos 21 e 22, vai dizer assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, vilarejo que nós estamos nos referindo. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, isso prova que lá muitos milagres foram feitos, mas ainda assim eles não criam, eles não aceitavam a Jesus, eles ainda rejeitavam a Jesus, apesar de tantos milagres que se operaram ali naquele lugar. Então Jesus disse: ai de ti, se em Tiro e em Sidom se tivessem operado milagres que em vós se fizeram, há muito que elas já se teriam arrependido, mas vocês não se arrependeram ainda. Vocês ainda não estão me reconhecendo ainda. Aí Jesus diz: contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Vai haver mais rigor para vocês, porque vocês viram tantos milagres, vocês viram eu fazer tantas coisas extraordinárias aqui nesse vilarejo, mas vocês não se arrependem. Então, essa cidade era uma cidade muito incrédula. Esse vilarejo era um vilarejo de pessoas que não se arrependiam, duras de coração. Mesmo se Jesus ressuscitasse mortos ali, eles ainda não criam em Jesus. Aí Jesus então, quando recebe aquele cego, Jesus pega aquele cego e o conduz para fora do vilarejo. O que isso quer dizer? O que isso quer nos ensinar? Existem, irmãos, existem lugares que não são propícios para milagres acontecerem. Existem ambientes que a atmosfera é tão negativa, é tão contrária, que não é um lugar propício para acontecer milagre. Porque eu não sei se você sabe, mas o milagre, ele acontece por meio da fé. É por meio da fé. Se você pedir qualquer coisa a Deus, crendo no seu coração, você vai receber. A Bíblia diz que se tivermos fé, como um grão de mostarda, nós podemos dizer a um monte: transporta-te daqui para acolá, e assim vai acontecer. Se tiverdes fé. Tiago fala acerca da fé no capítulo 1, versículo 5, quando ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada ele deixa de dar. Mas aí o versículo 6 vai dizer: mas peça com fé, porque quem duvida é como a onda do mar, que é jogada de um lado para o outro. Então, os milagres acontecem por meio da fé. Mas aquela cidade, aquele vilarejo, tinha pessoas que não criam, que duvidavam, que não se arrependiam. Então, ali não era um ambiente para acontecer o milagre desse cego. Talvez aquele cego estava rodeado numa cidade, ou vivia num lugar onde as pessoas certamente o influenciariam de forma negativa, a ponto dele não poder crer para receber o milagre. Então, Jesus tira ele do meio da incredulidade. Jesus conduz ele para fora da cidade. Tem lugares que você vai estar e que a bênção não vai te alcançar, porque o ambiente, a convivência, as amizades, sabe, vai atrapalhar a sua fé, ao ponto de você não alcançar o milagre na sua vida. Por isso que às vezes Deus vai te arrancar de um lugar, porque Deus tem um projeto, Deus tem uma
Deus tem um projeto, Deus tem uma promessa a ser cumprida na sua vida, a palavra que não queria sair. Deus tem uma promessa a ser cumprida na sua vida, mas de repente no lugar onde você está, isso não vai acontecer, Deus vai te arrancar dali. Deus pegou esse cego, o cego não pediu para sair do vilarejo, o próprio Jesus tira o cego do vilarejo, Jesus meio que arrancou aquele cego dali. Jesus vai ter que arrancar você talvez de algum lugar, para você alcançar a bênção e a promessa seja cumprida na sua vida. Quando eu estava na Caixa Econômica no ano de 2002, eu era gerente geral da Caixa, eu estava muito novo, eu estava voando no meu emprego, com modéstia à parte, e meu coração estava tudo ali no emprego. Você superintendente, eu almejava a diretoria da Caixa Econômica, eu estava vislumbrando aquilo, mas de repente Deus me arrancou da Caixa Econômica. Deus permitiu um contratempo, Deus permitiu a enfermidade, Deus permitiu o câncer, Deus me arrancou dali, Deus me colocou num quarto de hospital e deixou eu ali 7 meses num quarto desse tamanhozinho, sendo tratado, passando pelo processo, sendo moldado por Deus, porque Deus sabia que enquanto eu estivesse lá naquele banco, as coisas não iam acontecer na minha vida, precisava de Deus me arrancar dali. Às vezes Deus vai te arrancar do lugar onde você está, para que uma bênção maior aconteça na sua vida. Talvez coisas maiores não aconteceram na sua vida, porque o seu coração está preso a determinada coisa, a determinado lugar, a determinada pessoa. Talvez você vai ter que se desconectar de pessoas. Você vai perceber que o último versículo desse texto que nós lemos, Jesus cura o cego e fala: olha, não volta para esse lugar, não se misture com aquele povo, não se envolva com aquele povo, vai para um outro lugar, sai desse lugar. Deus fez assim com Abraão. Abraão tinha um pai que era fabricante de, como é que é o nome, pastor? Ídolos, fabricante de ídolos, fabricante de imagens, adorava outros deuses. O milagre não poderia acontecer na vida de Abraão estando ali no meio daquela confusão toda. Deus precisou de arrancar Abraão dali. Sai daí, Abraão, vai para outro lugar, porque eu quero te abençoar. Então, irmãos, Jesus pega esse cego e leva ele para fora do povoado, para fora do vilarejo, para fora da aldeia. E aí vai acontecer aquilo que eu falei, algo muito estranho, né? Vai acontecer um método de cura que no nosso mundo hoje, e talvez da época, não se entendia muito. Mas o que é que aconteceu então? Qual foi o método que Jesus utilizou para curar esse cego? Jesus poderia curar de diferentes formas. Bastava ele estender a mão, bastava alguém tocar nele, como foi a mulher do fluxo de sangue. Basta tocar na orla, vai sair virtude. Bastava expressar perseverança, fé, como aquela mulher cananeia de Marcos 15, aquela que diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vai, tua filha já foi curada. Jesus poderia utilizar métodos diferentes, mas nesse caso aqui, o que Jesus fez para curar esse cego, irmãos? Olha só. Então, cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele. Que método mais estranho, não? Por que Jesus cuspiu e usou a saliva? Tem uma explicação, e eu te explico. Naquela época, existia uma crença de que a saliva do primogênito, ela tinha poderes curadores de enfermidades dos olhos, da visão. Isso está no Talmud. O Talmud, se você ler, buscar essa informação no Talmud, você vai encontrar. O que é o Talmud? O Talmud é uma das obras centrais da tradição judaica, uma imensa coleção de debates, ensinamentos, interpretações sobre a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a Bíblia dos judeus. E abrange desde aspectos legais, até éticos, filosóficos, práticos do dia a dia, e fala de medicina, fala de astronomia, fala de todos os assuntos.
E o Talmud diz que a saliva do primogênito paterno ela tinha poderes para curar cegueira. Mas tinha que ser a saliva do primogênito. Jesus era o primogênito? Alguma semelhança? Jesus era o primogênito de Deus. Então, quando Jesus cospe e pega saliva e aplica nos olhos daquele cego, o que estava se fazendo era adotando uma prática, uma crença que era comum nos dias de Jesus. Aquilo era comum. A Bíblia fala de 2 cegos que foram curados por Jesus com a metodologia do cuspe, da saliva. Esse aqui de Betsaida, que está em Marcos capítulo 8, mas tem um outro cego que Jesus também curou utilizando o método da aplicação da saliva. Se a Nathalie puder botar para mim, por favor, João 9, versículo 6. João 9 vai falar de um cego de nascença. Esse não era cego de nascença. A visão dele foi restabelecida quando a gente lê outras versões. Mas o cego de capítulo 9 de João, que é um dos 7 milagres de João, do livro de João, 9, versículo 6, vai dizer assim: depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama, lodo com a saliva e passou a lama nos olhos do cego. Esses 2 cegos na Bíblia foram curados utilizando a metodologia do uso da saliva. Só que aqui foi mais estranho ainda, porque Jesus cospe no chão, faz lama, pega lama e aplica nos olhos do cego. Muito estranho, né? E por que a diferença de metodologia entre o cego de Betsaida? Pode voltar, por favor, lá para Marcos. Qual a diferença dessa metodologia? Por que Jesus utilizou 2 métodos? Talvez, por uma razão muito simples. O cego de Marcos 8, 22, Jesus usa saliva diretamente nos seus olhos e coloca a mão sobre ele para curá-lo. O cego de João capítulo 9, ele era um cego de nascença. O homem foi formado do quê? Me respondam. Do pó da terra. Isso, o homem foi formado do pó da terra. Então nós somos formados do pó da terra. Aquele homem nasceu cego. Isso aí é eu que estou falando, não está escrito na Bíblia não, irmãos. Que ele era cego de nascença está na Bíblia. O que eu estou dizendo é que, assim como o homem foi formado do pó da terra, e aquele homem era cego de nascença, é como se tivesse vindo com um defeito de fabricação. Então eu preciso de material original, eu preciso de matéria-prima original. Então, para mim recompor isso aqui, para mim consertar esse erro aqui, né, que tá nesse projeto chamado cego de nascença aqui, eu preciso de matéria original, eu preciso de terra, porque o homem nasceu da terra. Isso é o que eu estou dizendo, não está na Bíblia, conjecturas. Há quem afirme que seja por isso. Para Jesus reparar aquele cego, que nasceu cego, faltava alguma coisa, precisava de uma matéria-prima. Então Jesus cospe na terra, faz lodo, pega a matéria-prima que é pó, e aplica nos olhos daquele cego. E aquele cego, então, mediante a saliva e o pó da terra, o que faltava para que ele enxergasse foi recolocado do pó da terra, imaginemos assim, e Jesus então cura aquele cego. Mas esse daqui então, ele é curado apenas com a saliva. Isto porque naquela época se acreditava que tinha essa crença que a saliva tinha o poder curador de cegueira. Então o que está acontecendo
simplesmente a prática de algo que era comum naquela época. Para nós hoje muito estranho, e a medicina não comprova isso, a medicina moderna não comprova que saliva tem essa cura, tem esse poder, mas naquela época tinha essa crença. Existiam algumas crenças no mundo antigo que faz a gente compreender algumas coisas. Vou te dar um exemplo de uma crença que tinha no mundo antigo que faz a gente entender algo. No mundo antigo, acreditava-se nos tempos de Jesus que uma pessoa quando morresse, até o 3º dia, ela poderia ser ressuscitada. Mas no 4º dia jamais. A partir do 3º dia, jamais. E tinha uma crença que quando a pessoa morria, a alma da pessoa ficava rondando por 3 dias e poderia voltar e a pessoa ressuscitar, mas se passasse de 3 dias já era, o corpo já está em decomposição, agora não tem mais jeito. Aí Jesus, para quebrar essa crença, Jesus, para demonstrar o poder dele sobrenatural, quando ele vai curar Lázaro, Marta manda o recado no 1º dia de que Lázaro está doente. Jesus ainda fica mais 2 dias lá na cidade. Jesus chega só no 4º dia. Aí quando chega no 4º dia, Marta vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como quem diz, o Senhor chegou atrasado. Já passaram-se de 3 dias, o defunto já cheira mal. Aí Jesus vai dizer: Marta, se você crê, você vai ver o poder de Deus, Marta. Foi proposital o suposto atraso de Jesus. Foi proposital Jesus chegar no 4º dia. Sabe por quê? Se Jesus ressuscita Lázaro no 2º dia, o pessoal ia dizer: não, é normal, até o 3º dia a pessoa pode ressuscitar. Se Jesus ressuscita Lázaro no 3º dia, as pessoas iam dizer: não, isso não foi poder, não foi milagre, as pessoas podem ressuscitar ao 3º dia. Mas quando entrou no 4º dia, quando já cheirava mal, quando já estava em estado de decomposição, aí Jesus chega e fala: Lázaro, sai para fora, Lázaro. E Lázaro vem para fora, para mostrar que de fato Jesus tem todo o poder. Então tem essas crenças, né? E da saliva era essa a crença, que a saliva ela tinha o poder de curar a cegueira de uma pessoa. Então vamos lá. Jesus cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? Ao que ele respondeu. Versículo 24. Ao que ele respondeu: vejo um homem como árvores. Vejo um homem andando, mas como árvores. E aí Jesus então vai colocar a mão sobre ele e vai perguntar para ele de novo: e agora? Aí o texto vai dizer: ele vai dizer para Jesus: agora eu estou vendo tudo, agora estou enxergando nitidamente. Ou seja, o que a gente vai aprender aqui? Que existem curas que vai acontecer em uma etapa só. Existem curas que vão acontecer instantaneamente. Existem curas que vão acontecer já, rápido, imediato. Mas existem curas que são progressivas. Existem curas que são graduais. Existem curas que vai ser em etapas. E aí, nem toda cura, nem todo milagre vai acontecer da noite para o dia, pastor. Vai ter processos. Os irmãos conhecem a minha história, quase todos aqui, porventura haja poucos aqui que não conheçam, mas quando eu estive internado, eu fui para o Hospital do Câncer, era para fazer uma cirurgia rápida, e 30 dias voltava para Brasília. E lá, fiquei 7 meses internado. Depois de 7 meses eu fiz uma cirurgia no intestino, tirei grande parte do intestino grosso, e tirou o câncer. E ali eu imaginei: legal, tirou o câncer do intestino, agora eu vou voltar para casa, agora eu estou curado, agora eu estou legal. Só que eu volto para casa, mas o milagre não tinha acontecido ainda, porque eu continuei sofrendo, continuei sem poder comer, e isso durou 2 anos, mais 2 anos para frente. Eu continuei sentindo dores que beiravam o insuportável, eu continuei tomando medicação de alto custo, que os médicos diziam que era para o resto da vida, mas chegou
chegou a segunda etapa, chegou o segundo momento em que Deus confirmou o milagre definitivamente, e acabaram as dores, acabaram a restrição alimentar, peso voltou ao normal, não teve mais medicação. Eu vivi esse processo de cura por etapas, mas existem milagres instantâneos, existem curas instantâneas. O que tem que acontecer é que, se Jesus está curando por meio do processo, se aquilo que você está pedindo a Deus, aquilo que você está esperando de Deus, está acontecendo lentamente, está acontecendo aos poucos, não desista, fique firme, a vitória vai ser completa. Deus não deixa nada pela metade, Ele vai completar a obra. A primeira parte já foi, a segunda parte já foi, mas vai chegar sim à conclusão. Às vezes você passou no concurso, foi a primeira fase, pastor André, a parte mais difícil, você ser aprovado naquele concurso que você tanto sonha, estudou tanto, fez cursinho, virou madrugadas estudando. Puxa, mas a minha classificação está lá na frente, o milagre já começou a acontecer. Você poderia ter passado em primeiro, ser chamado na primeira lista, né? Poderia ter sido assim, né, Joedson? Ser chamado de imediato, uma vez você passa, o milagre já acontece, já glorifica a Deus. Mas ainda você vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. A minha filha fez muitos concursos, ela passou em muitos concursos, e eu é que sofria por ela, né? Eu investi, estudei com ela, fomos juntos, passou, glória a Deus, agora ela vai ser chamada. O primeiro concurso dela, que foi no TRT do Rio de Janeiro, ela esperou 1 ano e meio. Depois ela tinha passado no TRT do Rio Grande do Norte, de Natal, e esperou quase 3 anos. O TST aqui ela esperou uns 2 anos e pouco, e todo dia a ansiedade, né? Todo dia eu estava olhando lá a lista de chamada, todo mundo faz isso, né? E o passar na prova foi o primeiro milagre, mas essa segunda fase foi por processos, foi por etapas, né? Então, irmãos, se você está passando por um processo, não desista, fica firme, permaneça confiando no Senhor, não duvide, acredite, a obra vai ser completa, vai acontecer. Deus não vai te entregar uma bênção pela metade, porque Ele não é disso, Ele vai completar essa obra na sua vida, meu irmão. Ele vai completar essa obra na sua vida, minha irmã. Então, o que acontece com esse cego é isso. Jesus, então, no primeiro momento, aplica saliva, impõe a mão sobre ele, pergunta para ele: você está enxergando? Eu estou vendo os homens ali, mas está parecendo com árvores andando, estava a vista embaçada e tudo. Aí Jesus, de novo, estende a mão. E agora, você está enxergando? Não, agora eu estou zerado, agora eu estou curadão mesmo, né? Então, existem curas que vai ser paulatina, existem curas que vai ser em etapas, mas não desista. E nesse processo, não murmure, não reclame. Confie firmemente nas promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor, elas nunca falharão. Tudo que Deus faz, Ele faz por completo, meu irmão. Versículo seguinte, que é o versículo de número 25, vai dizer o seguinte: Jesus pôs outras vezes as mãos sobre os olhos, disso eu já disse, né, dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Legal, versículo 26 então. O versículo 26, Jesus vai dizer o seguinte: olha, Jesus agora já fez o milagre, completou o milagre, já curou aquele cego. E Jesus então vai falar para aquele cego: olha, vai para sua casa, mas tem um detalhe: não passe lá no vilarejo, não passe lá no povoado, passe por fora, não volte para aquele mesmo lugar. O que Jesus estava dizendo para aquele cego quando disse, aquele ex-cego, né? Porque agora, no versículo 26, ele não é mais cego, agora ele é ex-cego, porque agora ele está enxergando. Então o que Jesus disse para esse ex-cego no versículo 26? Quando disse: não volte para aquele lugar. Betsaida, irmãos, havia rejeitado muitos sinais. Betsaida era um lugar de um povo muito incrédulo. Betsaida era um lugar em que aquele povo não merecia ver o que Jesus estava fazendo. Então a ordem de Jesus pode ser um sinal já de julgamento daquela cidade de Betsaida, daquele vilarejo.
mas também uma proteção àquele homem recém-curado, aquele ex-cego, para que ele não fosse exposto à incredulidade ou até mesmo à perseguição. Talvez se aquele cego voltasse para lá, ele ia talvez ouvir algo do tipo assim: você está vendo hoje, mas você não vai ficar assim não, você vai ver, daqui uma semana você está cego de novo. Algo do tipo. Eu lembro de uma frase, quando eu iniciei a nossa igreja. Ela foi inaugurada oficialmente no dia 4/7/2001. Pessoas que torciam contra, pessoas que, os Sambalates da vida, vocês conhecem a história de Sambalate, né? Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, quando ele veio de Babilônia, ele estava lá, mas tinha um Sambalate Tobias, que eram inimigos deles, que estava contra Neemias e era contra a reconstrução dos muros, e eles ficavam desanimando, desestimulando os trabalhadores, e dizendo: esse murozinho que você está construindo aí, qualquer coisa vai derrubar isso aí, não vai prevalecer não. Quando eu construí a igreja, aí no dia da inauguração, aquele templo bonito, aquela festa grande, aquele movimento grande, uma pessoa chega, olha para a estrutura, olha para tudo e faz o seguinte comentário: construiu, vamos ver se vai permanecer. Essa pessoa hoje, de vez em quando eu encontro com ela, e dá vontade, pastor. E aí, permaneceu? Mas a gente não faz isso. Mas esse cego, se ele volta para a aldeia, talvez ele seria desestimulado. Você está enxergando, né? Mas daqui a pouco você está usando óculos de novo. E óculos é caro, hein? Você não vai ter como comprar óculos. Aí Jesus, já sabendo da incredulidade daquele povo ali de Betsaida, Jesus então fala: você não volte para aquele povoado, não volte para aquela aldeia, não volte para aquele vilarejo. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus encontra comigo e com você, tem que haver mudança. Nós precisamos mudar, e muitas vezes a gente vai ter que deixar o lugar que a gente frequentava antes, não pode frequentar mais. Coisas que a gente fazia antes, não pode fazer mais. Porque se eu encontrei com Jesus e continuo sendo o mesmo homem que era antes de Jesus, eu não me converti. Eu preciso de encontrar com Jesus, e a partir de agora eu tenho que refletir Jesus. As pessoas têm que olhar para mim agora e ver Jesus em mim, porque antes não via. Então, meu irmão, quando Jesus encontra com você, você precisa mudar. O que você fazia antes de Jesus, você não pode fazer agora quando tem Jesus. Lugares que você frequentava, talvez lugares que você convivia, pessoas com quem você convivia, você tem que sair de perto de determinadas pessoas com quem você convivia antes, porque essas pessoas, elas não vão te aproximar de Jesus, essas pessoas vão te afastar de Jesus, essas pessoas vão te desconectar do céu, essas pessoas vão fazer com que você diminua a sua fé, que você perca a sua fé. Essas pessoas vão fazer com que você esqueça do milagre que Jesus fez na sua vida. E a Bíblia diz: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Lembre sempre do milagre que Jesus fez na sua vida. Se você olhar para trás, olha quem era você antes de Jesus, olha quem era você um tempo atrás, e olha quem você é hoje. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus muda, Jesus transforma, Jesus, Ele nos molda em uma nova criatura. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Jesus quer curar cegueira espiritual aqui nessa noite. O pecador, quando ele está sem Jesus, ele está cego espiritualmente, ele não enxerga Jesus. Mas a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, a cegueira é curada, a gente passa a ver o que é certo, o que é errado, a gente passa a ver Jesus, a gente passa a refletir Jesus, e a nossa vida muda. Jesus quer nos curar aqui de cegueiras, coisas que a gente
não está enxergando, que só se enxerga pelos olhos da fé. Jesus, nesta noite, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer curar você. Curar você de traumas. Ele quer curar você de feridas do passado. Ele quer curar você de lembranças que te faz sofrer. Ele quer curar você. Ele quer te dar saúde. Ele quer te dar saúde espiritual. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de um milagre, precisando de uma cura na sua alma, cura nas suas emoções, quem sabe precisando de uma cura física. Jesus está aqui. Jesus está aqui para você receber o seu milagre, para você receber a sua cura. Basta você crer. Tenha fé, acredite. Não sejamos como os moradores daquele vilarejo de Betsaida, um povo incrédulo, um povo que não se arrependia, um povo que permanecia na prática contumaz do pecado, a prática contumaz do erro. Jesus está aqui e Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer te curar por completo, corpo, alma e espírito. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nosso espírito tem que estar em paz, nossa alma tem que estar curada. Nós temos que ter o nosso corpo físico curado, e Jesus está aqui e Ele pode curar tudo, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade sobre todo tipo de enfermidade na alma, nas emoções, no coração, na mente. Deus quer curar você nesta noite. Amém? Glória a Deus. Você compreendeu essa palavra? Amém? Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e quer receber cura para a sua vida? Talvez a sua necessidade hoje não seja de uma cura da visão, mas talvez a sua alma, talvez as suas emoções, talvez você precisa se libertar de lembranças do passado que te fazem sofrer. Quantas pessoas não conseguem se desconectar do passado? Quantas pessoas vivem uma desilusão, vivem uma frustração lá atrás e não conseguem se libertar disso? Quem sabe um abuso, quem sabe a perda de uma pessoa que tanto amava, quem sabe uma pessoa te fez sofrer e você está sofrendo até hoje porque você está vivendo do passado. Deixa eu te dizer uma coisa: lembre apenas coisas que te tragam esperança, mas não fique se lembrando, ou lembre-se, mas não sofra de coisas que te fazem ficar sofrendo eternamente. Receba cura nessa noite. A Bíblia diz, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, um pensamento de paz e de esperança. Deus tem um futuro melhor para você, Deus tem bênçãos grandiosas para você. Deus quer abençoar você nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que quer decidir entregar sua vida para Jesus, que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém aqui nesta noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida muda radicalmente. Se você entregar sua vida para Jesus hoje, a sua vida vai mudar. Você não será o mesmo, você será uma nova criatura, porque o meu Deus, o Todo-Poderoso, Ele muda a minha vida, Ele muda a sua vida, Ele nos transforma para uma vida melhor. Quem quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Está vindo aqui uma jovem. Deus te abençoe, minha filha. Glória a Deus. Pastora Dalila, acompanhe ela aí, por favor. Não perca essa oportunidade, não. Quando Jesus chega, Ele chega com um propósito. Jesus chega com um propósito. Ele chegou aqui, Ele está aqui, e você está aqui. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar hoje mesmo, e nós precisamos estar aliançados e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Quem mais quer reconciliar com Jesus, quer entregar a sua vida para Jesus? Faça um sinal, venha aqui à frente, nós vamos orar por você nessa hora. Nós temos aqui 2 vidas. Pastor André, por favor. Enquanto o pastor André está se aproximando, eu te pergunto pela última vez:
Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer reconciliar com o Senhor? Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Levante a sua mão e venha aqui, não deixa para amanhã, não se envergonhe, envergonhe o inimigo. O diabo quer que você não venha. Deus te abençoe, minha filha. O diabo não quer que você venha aqui, mas Jesus quer. Jesus está te chamando. Deus te abençoe, minha filha. O diabo está dizendo no seu ouvido: não, deixe para depois. Não, eu não estou preparado. Eu não estou preparada. Olha, ninguém está preparado. Quem prepara é Jesus. Ele te chama da maneira que você está, do modo que você está. Não se preocupe. Não tem que consertar nada lá não. É Jesus que conserta aqui. É Ele que transforma. É Ele que molda. Vem aqui em nome de Jesus nesta noite. Pastor André já chegou. Assume aqui, pastor. Nós vamos orar por essas pessoas. Veja o nome dela. Glória a Jesus.